Hoje a gente vai começar uma série mais do que especial, porque a gente tem a oportunidade pela primeira vez no canal de apresentar um Alfa Romeo para vocês. E não é um Alfa Romeo qualquer, é uma GTV 2000, ano 1972. E eu vou contar um pouquinho o motivo pelo qual ela está aqui hoje. Alguns meses atrás eu fui procurado pelo Kaique, que tinha interesse em trazer esse carro para uma regulagem básica. E eu falei que sim, não teria problema nenhum. E a gente acabou combinando, agendamos uma data e há 2 semanas atrás o carro finalmente chegou aqui. Bom, a história resumida que o Kaique e que o Carlos Eduardo me contaram é a seguinte: eles compraram esse carro para dar de presente agora em setembro de 2016 para o pai deles, o Carlos, tá? Que claro que não está sabendo de nada. Então a intenção dessa primeira manutenção, da manutenção inicial, é deixar o carro bastante confiável, tanto na questão do motor como na questão da suspensão e freio, se a gente vai identificar algum problema, para que a gente possa reparar. Um pouquinho da história do carro: eles compraram há alguns meses. Esse carro, pelo que eles ficaram sabendo, estava parado há uns 10 ou 12 anos, tá? Sem nenhum tipo de funcionamento. E imediatamente após a compra, eles acabaram levando em alguma oficina que conseguiu reativar o carro. Provavelmente trocaram óleo, trocaram água do radiador, fizeram uma manutenção básica aí para que o carro pudesse rodar. Então ele veio aqui para que a gente possa fazer um ajuste fino e para que a gente possa observar se existe algum pequeno detalhe antes de setembro, que é quando o Dean, que é o apelido carinhoso do Carlos, vai receber o carro. Inclusive ele já recebeu até um adesivo com o apelido dele. Bom, eles me contaram que o Dean é apaixonado por esse modelo de Alfa Romeo, e eu dou toda a razão para ele, porque eu também sou. Se a gente for observar todos os carros que existem, sejam novos ou sejam antigos, existem modelos de todos os tipos, tamanhos e potência para agradar a todo tipo de pessoa, a todo tipo de consumidor. E esse carro aqui ele me marcou de uma forma muito especial em 1989, tá? Quando eu, junto com meu irmão, a gente descobriu um evento que tinha no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo, que era chamado Interlagos Trufe. Bom, até o Interlagos Trufe, se eu visse um carro desse na rua, eu ia olhar assim e falar: é um Alfa Romeo, tá? Porque aqui existiu o Alfa Romeo 2300, o TI4, os modelos que foram fabricados aqui no Brasil. Então essa frente aí é quase que uma marca registrada aí dos modelos Alfa. Então, vamos dizer, até 1989, se eu visse isso na rua, eu ia fazer assim: ah, é um Alfa. A grande verdade é que em 89 eu tinha 18 anos e a minha grande paixão era o ferro de Detroit, tá? Então a Bianca fez uma cara muito engraçada, pena que não vai aparecer no vídeo agora. E tanto eu quanto meu irmão, a gente ia no Interlagos Trufe, porque a gente sabia que além do legítimo ferro de Detroit, a gente poderia ver Mustang, a gente poderia ver Camaro, além de um monte de outros carros que normalmente a gente não encontraria na rua. Eu comentei no vídeo do SP2 já, mas eu vou comentar de novo. O Interlagos Trufe normalmente era 1º de maio ou 7 de setembro, porque era um feriado e não era um evento divulgado. Então todo dono de carro importado, acho que até 76, era convidado ou fazer uma inscrição, alguma coisa assim, e comparecia lá e passava um dia fantástico. Então existiam provas ali de velocidade, de regularidade, dividido em categorias: carros americanos, Porsche, só de Alfa, só de Mini Cooper e assim por diante. Na verdade, se você chegasse ali no autódromo, não tinha bilheteria, não tinha nada, você simplesmente entrava. Era um evento liberado, mas não era divulgado. Então a gente
era o que eu e o meu irmão a gente mais esperava para ver, porque era muito bacana, a gente podia andar pelos boxes. Claro que além de ver os ferros de Detroit, eu ia lá com um objetivo tão importante quanto ver os ferros de Detroit, que era ver os Porsches, tá? Porque a gente tinha visto, eu e meu irmão, numa revista Oficina Mecânica, de alguns meses antes, que tinha acontecido o evento, e eu acredito que eles tinham divulgado aí quando que seria o próximo. Então, quando eu e meu irmão a gente chegou lá, a gente ficou fascinado por todos aqueles carros que a gente viu. Tive a oportunidade de ver Ferrari Dino, tive a oportunidade de ver um Lamborghini Miura branco, muito enferrujado, tá? Não era um carro reformado, era um carro ali que a pessoa, no caso a senhora que estava com ele ali, devia estar usando ali por um bom tempo. Claro que eu já era apaixonado pelos Porsches, era tudo que eu esperava ver, mas tinha tido pouco contato até então e acabava, não vou dizer sendo uma decepção, mas eles não faziam tanto barulho quanto a gente esperava, pelo menos nos boxes, tá? E os Mavericks continuavam chamando toda a nossa atenção. E eu e o meu irmão, a gente ficava andando de box em box ali, olhando, porque alguns carros estavam sendo regulados, outros estavam com o capô aberto, outros estavam sendo feitas algumas manutenções. E a gente, em algum momento ali, eu entrei no box que estava cheio de Alfa. E não era igual hoje, a gente era muito mais, vamos dizer, discreto, a gente não chegava muito perto das coisas como hoje é costumeiro, ninguém chegava colocando a mão. Então eu e meu irmão, a gente ficava num cantinho ali, olhando e percebendo um pouco de tudo que acontecia ali. Ao contrário de todos os outros boxes, 3 pessoas que estavam lá, que eram mais velhos do que eu e meu irmão, é claro, deviam estar na faixa dos 45 aos 55 anos, olharam pra gente e falaram: pô, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram ver? Ah, a gente veio. E aí, o que vocês gostaram mais? Ah, a gente gostou do ferro de Detroit. Eu e meu irmão, a gente gosta do ferro de Detroit. Aí um na hora já olhou pra cara do outro, já deram uma risadinha assim e falaram: vem cá, como é que é teu nome? Ah, é Marcelo. Pô, então, vem cá, você conhece esse carro? Não, não conheço. Não, quantos cilindros tem? Tem 4 cilindros. Ah, 4 cilindros. E aí, de uma forma muito habilidosa ali, eles conduziram uma conversa muito bacana entre eu e meu irmão, que não deixou de ser ali uma brincadeira, vamos dizer, da parte deles, mas que serviu bastante para que a gente abrisse o olho em relação a uma série de coisas. Então eles falaram: olha, a gente vai apresentar os nossos carros para vocês. Vocês gostam do V8? A gente gosta do V8. Qual a cilindrada do V8? 5.0, esse daqui é só 2000, ou então aquele é 1750, é pequenininho, só tem 4 cilindros. E será que vai ficar legal na corrida? Como será que o V8 vai chegar? Ah, o V8 vai andar demais, eu e meu irmão falavam. Eles: ah, então tá bom. Vocês vão torcer para quem? A gente vai torcer pro V8, é claro. Ah, então tá bom, olha, vocês ficam ali olhando que daqui a pouco vai ter a corrida, porque tinha algumas que eram regularidade e outras que eram corrida, realmente poderia entrar qualquer carro. Aí ele falou assim: olha, vocês vão ver que a gente vai entrar, o V8, o Maverick ou o Mustang, enfim, ele vai passar na frente na reta, e depois você vai olhar ali no meio, no miolo, e você vai ver que a gente já vai estar na frente do cara. Ai, como você é exagerado, mentira, que não sei o que. Enfim, aconteceu exatamente, porque eles já tinham cansado de correr ali, aconteceu exatamente o que eles falaram. Então a gente, não vou dizer que a gente se decepcionou, mas naquele dia eu e o meu irmão, a gente percebeu que não basta você ter um motor, você ter uma cilindrada grande, você precisa ter um conjunto equilibrado. Tá? E esse daqui é um dos carros provavelmente mais equilibrados e mais bacanas que a gente pode dirigir. Claro que quando acabou a corrida, eles vieram atrás da gente só para olhar para nossa cara de paisagem, né? E fizeram questão de mostrar, fizeram questão de explicar uma série de coisas. E naquele momento eu que desejava muito ter um Maverick, como eu acho que todo moleque dos anos 70 e dos anos 80 aqui no Brasil, em algum momento, vejam bem, eu não estou falando que
um carro desse daqui é melhor. Não, eu acho que não existe carro melhor, carro pior. Existe simplesmente uma mecânica com a qual você vai se identificar mais. E no meu caso, principalmente a partir desse momento, porque uma coisa é você se identificar, achar um Porsche bonito ou ver um pôster de um Porsche numa parede e falar, um Porsche é legal. Outra coisa é você ver ao vivo, outra coisa é você ver dinamicamente como é que funciona, e outra coisa é você ver um carro desses. Então, a partir desse momento, cada vez mais e mais, a minha preferência pessoal passou a ser vamos dizer, pelos europeus. 6 meses depois, no outro Interlagos Trufe, a gente foi e aquelas pessoas estavam lá de novo, reconheceram eu e meu irmão e conversaram de novo com a gente. E nessa segunda ocasião, quando a gente foi lá, o meu encanto, vamos dizer assim, pelos ferros de Detroit já estava bastante reduzido. Tá? Então, na segunda ocasião, eu consegui observar muito melhor e dar o devido valor, vamos dizer, a carros, se não com um motor tão grande, mas com mecânicas mais refinadas. Tá? Então, as provas únicas que aconteceram lá, as que eu acho que foram mais fantásticas, que eu tive a oportunidade de ver, era de Mini Cooper, Alfa, onde corriam vários modelos de Alfa e de Porsche. Bom, então esse foi um dos fatores que fizeram com que eu admirasse muito a marca Alfa Romeo, procurasse saber mais detalhes, e algum tempo depois eu tive a primeira oportunidade de comprar um Alfa Romeo. A primeira oportunidade foi o modelo Spider, acho que era 74. E eu só não comprei porque ela era toda preta, tá? Eu tinha tido um carro preto que para mim tinha sido traumatizante, porque ele não parava limpo, ele não parava sem nenhum risco, eu tinha que ficar encerando e polindo o tempo todo. Então foi o único carro preto que eu tive. Então, ainda que tenha sido um carro maravilhoso, a Spider, pude dirigir, um carro fantástico, eu acabei abrindo mão. Um pouco tempo depois apareceu exatamente uma igual essa daqui, uma GTV 2000, não lembro o ano, não lembro se era 72, se era 74, mas essa não concretizei pelo valor que o dono estava pedindo. Enfim, eu nunca consegui ter um carro desses, mas agora a gente tem a oportunidade de apresentar aqui no canal. O fantástico dessa história, aparentemente não sou só eu que fui convertido a essa mecânica mais sofisticada, ou vamos dizer assim, ou foi puxado para a Europa no Autódromo de Interlagos. Porque se o Carlos, o Din, vai ganhar esse carro aqui, é porque ele se apaixonou pela marca também assistindo as corridas nos anos 80 lá no Autódromo de Interlagos. Bom, se não bastasse a gente saber que a mecânica é muito boa, que o motor é bastante potente, que o conjunto é muito equilibrado, esse carro ele ainda, de novo, na minha opinião, é um dos mais lindos que eu já tive a oportunidade de dirigir. Tá? E volto a dizer que gosto é uma coisa bastante particular, então quando eu olho um carro desse, quando eu lavo um carro desse, quando eu dirijo um carro desse, para mim, para o meu gosto pessoal, fica muito, muito difícil vamos dizer, enxergar uma beleza igual essa daqui num carro mais moderno. Uma das coisas que me encanta nesse carro é que, ao contrário dos de hoje, que cada vez são carros maiores, mais imponentes, para a pessoa se sentir muito importante, muito perigosa dentro dele, é um carro pequeno, muito pequeno, tá? E só que com detalhe, ele só é pequeno nas dimensões externas, porque o motor é relativamente grande para o tamanho da carroceria, a suspensão é muito bem equilibrada para o tamanho da carroceria. Então, se a gente voltar nos anos 60 e nos anos 70, provavelmente o status ou a ostentação não estava no tamanho do carro, não estava em você chegar num lugar e falar o quanto você tinha pagado no carro.
mas sim você chegar num carro que o cara olhava para você e falava, meu, que bom gosto que esse cara tem, olha que carro que ele apareceu. Eu tenho 1,65 e para mim esse carro é perfeito. Me desculpa se você tem 1,75, 1,80, mas você está do tamanho errado para andar num Alfa Romeo, tá? Porque eu me encaixo perfeitamente ali dentro e me sinto muito alto, inclusive, tá? E se você tem 1,80, tua cabeça vai ficar encostada no teto, você vai dirigir meio de lado assim. Então, eu só posso lamentar por você. A Bianca vai mostrar a lateral do carro, não tem nada extravagante, tudo de muito bom gosto, tudo muito elegante, tá? A roda é aro 14, não é nada excessivo, não é nada exagerado. Bianca, vem aqui para trás. Área envidraçada, como era uma tendência nos europeus dos anos 70, enorme, ela cresceu cada vez mais, tá? Traseira muito bonita, elegante e pequena. O carro ele é estreitinho, tá? Ele provavelmente, depois a gente para ele do lado de um Fusquinha, mas no máximo ele é da largura de um Fusquinha. O escapamento sempre sai nessa posição que à primeira vista, quando a gente olha, parece estranho, porque a gente imagina que ele deveria sair aqui, tá? Pô, por que eles não colocaram no meio? Por que eles não colocaram aqui onde todo mundo coloca? Pô, porque é um Alfa Romeo, eles não têm que seguir o padrão. Hoje eu vou assumir o lugar do passageiro para que a Bianca coloque você como se fosse o motorista dessa maravilha, tá? Então, Bianca, mostra o banco, tá? Que é muito confortável. Eu vou ficar sentado aqui. Ó, tem espaço aqui, mas ao mesmo tempo eu me sinto alto e perigoso, tá? A posição muito confortável. O carro, por ter ficado parado pelo menos 10 anos, ele tá todo sujo, tem alguns pontos embolorados aqui dentro. Ainda que eu não tenha conversado com o Kaique, isso daí é uma coisa que eu vou falar com o pessoal da Decil lá para ver se eles podem ajudar a gente de alguma forma nessa questão do interior. Bianca, entra aqui para que você possa mostrar o painel. Velocímetro desse lado à direita, conta-giros à esquerda. Tá um painel completo, maravilhoso. Temperatura da água, pressão do óleo aqui dentro do contagiro, tá? E câmbio de 5 marchas, tá? Isso porque era um carro 72. Mesmo os modelos dos anos 60, eles já tinham um câmbio de 5 marchas. Bianca, mostra que bonitinho. Ainda que o carro seja bem pequenininho, o porta-malas até que tem bastante espaço. Eu estava mostrando para a Bianca como os comandos aqui são ao mesmo tempo que simples, muito bacanas. Se a gente vira, aqui é onde funciona toda a parte dos faróis. Se a gente vira a primeira etapa, você tem a lanterna do carro ligada. Se você vira a segunda etapa, você tem os faróis do carro ligado. Se você coloca para cima, você tem o farol alto. Aqui é a alavanca para você abrir a porta. Aqui é a manivela do vidro, tá? E o mais bacana, aqui é o pequeno botãozinho que é por onde você abre o quebra-vento. Não tem aquela travinha que a gente está acostumado. Tonela, e o motor? Vamos imaginar um motor dos sonhos, um motor ideal, um motor que tenha 4 cilindros. Como é que a gente ia desenhá-lo? Muito bem, como poderia ser esse motor? Ele pode ser 4 cilindros em linha, poderia ser boxer, mas a gente vai assumir a configuração em linha. Quais seriam os parâmetros ideais? Um corpo de carburador para cada cilindro, tá? Um escapamento dimensionado, um bloco de alumínio, um cabeçote de alumínio, um sistema de lubrificação excelente. Que mais que dá pra gente colocar? Dá pra gente colocar câmaras de combustão hemisféricas com válvulas a 80 ou 90 graus, válvulas funcionando dessa forma, tá? Aqui, se eu não me engano, são 80 graus, duplo comando de válvulas e no caso acionado por corrente. Isso daí é uma coisa, é uma configuração quase que dos sonhos, mas que a gente encontra aqui embaixo desse capozinho.
Aqui está o motor dessa joia, que acabou pegando uma chuva, por isso que a gente está percebendo um pouco de água ali. Comando das válvulas de admissão desse lado, comando das válvulas de escapamento desse lado. A Bianca vai mostrar ali um escapamento dimensionado de fábrica, dá para perceber um coletor de ferro fundido, mas já dimensionado. Desse lado, uma dupla carburação, no caso Solex 40 aqui, horizontal, ou seja, um coletor individual para cada cilindro. Aqui a gente tem o tubo da parte do sistema de arrefecimento, muito simples. O motor é uma concepção bastante antiga, provavelmente dos anos 50, que foi sofrendo aí aprimoramentos em algumas décadas, tá? Ele deve ter durado aí até o final dos anos 80, início dos anos 90. Aqui no Brasil ele saiu acho que na Alfa até 86, mas na Itália ele deve ter ido até um pouquinho mais adiante. O motor existe desde a versão 1300 até eu acho que 2300, tá? Existem algumas variedades. Aqui, por exemplo, nesse motor a válvula termostática está aqui nesse tubo que traz água para o cabeçote pela lateral. Nas nacionais, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a válvula termostática fica bem aqui em cima e a mangueira passa direto por ali pro radiador. O distribuidor tá escondidinho aqui embaixo, tá? Tem platinado ainda, um sistema absolutamente convencional. Aqui nessa parte a gente tem uma corrente dupla acionando os dois comandos, e se eu não me engano, o regulador da corrente fica desse lado, se eu não me engano, tá? Ele fica desse lado. Então é um motor lindo, muito resistente e muito potente também, tá? Eu não sei dizer exatamente, eu não vou olhar uma ficha técnica para ficar repetindo igual um louco quantos cavalos deve ter esse motor, mas certamente deve ser entre 130 e 150 cavalos. Eu lembro que o dia que eu e meu irmão a gente estava no Interlagos Trufe, alguns motores Alfa tem 2 velas por cilindro, tá? E na mesma configuração que depois aparece nas Alfa mais modernas, aí na 145 e aquela Twin Spark. Então a Bianca pode estar mostrando aí, dá pra gente imaginar que as válvulas de escapamento elas trabalham nesse ângulo mais ou menos, e as de admissão aqui nesse ângulo. E a câmara de combustão é hemisférica. Qual a vantagem disso? Você consegue ter uma válvula com o maior diâmetro possível numa câmara de combustão hemisférica, que você não consegue nos outros formatos de câmara de combustão. Ou seja, para um motor de alto rendimento, praticamente é o formato ideal de câmara de combustão. Tonela, que outro motor que usa uma câmara de combustão dessa? Pô, os Porsches usam, tá? Todos os 911, independente do tamanho do motor, que vai de 2.0 aí até 3.6, todos são hemisféricos. Sistema Crossflow, que popularmente quando a admissão é de um lado e o escapamento é do outro, além de você conseguir montar uma câmara de combustão hemisférica, você consegue fazer o duto com maior diâmetro, que pode fazer o teu motor render mais em médias e altas rotações. Bianca, vai cair a maior chuva e já está escurecendo. Vamos fazer um test drive? Vamos. Pô, a gente está indo para a pista de testes. O que já deu para perceber no pouquinho que o motor funcionou, tá dando muito excesso mesmo. A gente chega a perceber uma fumaça preta saindo pelo escapamento, fora o cheiro muito forte de gasolina. Aqui a posição de dirigir, para mim, é a posição mais gostosa que existe. Isso desde a primeira Alfa que eu dirigi. Para mim, eu cheguei à conclusão que era o carro ideal para pro alto dos meus 1,65. O câmbio é muito parecido com a posição do câmbio do Chevette. É aqui na frente, ó. Curso longo, mas muito macio. Quinta e ré aqui para trás, tá?
Carro maravilhoso. O volante é levinho. Claro que não tem direção hidráulica nem nada. A única coisa que é hidráulica, pedal da embreagem. E o barulho do carro tá com provavelmente o escapamento original, pode até ter um furinho ou outro, não examinei ainda. Mas a gente percebe pelo barulho que é um carro, um motor bastante forte. O bacana de andar com esse carro é que tudo que ele tem de fábrica, tudo que ele tem original, é o que todo mundo busca quando vai fazer uma modificação ou uma preparação. No caso, a parte de carburação, a parte do escapamento dimensionado, a questão da câmara de combustão hemisférica é uma coisa que você só pode chorar e invejar quem tem um Alfa Romeo, porque não tem como você adaptar, a não ser que teu carro venha com um cabeçote com a câmara de combustão hemisférica. Eu fui fazer a curva ali, a Bianca fez um comentário que ela não vai repetir, é claro, enquanto ela estiver gravando, mas é um comentário, ela tá no banco de trás e ela falou uma coisa: é tudo bem pequenininho dentro do carro, mas ao mesmo tempo tem muito conforto, tá? Ela não tá se sentindo apertada ali, não tem nada de desconfortável, mesmo porque o formato do banco traseiro parece uma conchinha, igual o dianteiro. Uma coisa que eu ainda não comentei, essas Alfas clássicas aqui, tração traseira, tá? Não tem nada de tração dianteira. E aqui você tem o resultado de um motor bem acertado, olha. Mesmo desregulado, ó, ele dá trabalho para muito, para não dizer da maioria dos carros modernos. Então aqui já na nossa pista de testes, o que dá para perceber, além do fato do motor estar bastante desregulado, com muito excesso, então quando a gente acelera ele vai, é claro, ele não falha, porque qualquer motor com excesso vai funcionar sem muitos transtornos, ao contrário de um motor que está com falta de combustível, com algum GP entupido. Então está muito claro para mim que a carburação vai passar por uma revisão, o sistema de ignição isso já é tradicional, mas infelizmente o maior problema do carro, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, é o freio. Ele vai puxar violentamente para a direita quando eu frear. Olha, Bianca, eu acabei segurando no volante porque eu já tinha percebido que ele estava puxando com muita força. Um dos detalhes que eu acabei não comentando desse carro é que infelizmente o cilindro mestre está adaptado com, acho que do Santana, tá? Então, se por um lado isso facilita, vamos dizer, a manutenção, num primeiro momento o que a gente vai querer fazer é que o carro freie em linha reta, tá? E depois, provavelmente, depois que o Jim ganhar esse carro, eu imagino que ele vai querer fazer a coisa certa, vai querer usar o cilindro mestre alfa e assim por diante. Infelizmente aqui a gente vê que está errado, a gente não sabe se está puxando por um problema mais sério, por exemplo na pinça, ou se vai ser só um flexível entupido. Mesmo um flexível pode ser um desafio para a gente encontrar uma reposição. Aproveitando que a gente está na pista de testes e que o freio desde a hora que a gente saiu de casa até agora piorou muito, eu vou fazer o teste rastrelo mais simples que existe. Você vai colocar a mão em cada uma das rodas, com cuidado, não assim igual eu coloquei, tá? Para ver se tem alguma com a pinça travando. Sim, aqui também é disco. Olha, nenhuma das rodas está superaquecendo, que poderia indicar aí um problema de pinça, mesmo um problema de flexível quando ele permite a passagem do fluido para o sentido da pinça e não permite que ele volte para aliviar a pressão da pinça. Então, de qualquer forma, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com o carro para casa para poder desmontar essa frente e examinar onde pode estar o problema.
certeza. Ainda bem que a gente já passou para não ofender o muro, tá? Então a gente vai precisar colocar. Vejam bem, o motor tá muito desregulado, ele tá com muito excesso. Eu não sei no vídeo como vai parecer, mas o olho da Bianca regalou bastante, tá? No momento que eu acelerei um pouco. E tudo isso de fábrica, tudo isso num carro italiano dos anos 70, poderia ser dos anos 60, porque essa receita é antiga, tá? Não tem novidade nenhuma, vamos dizer assim, no que é usado aqui. Não existe nada muito extraordinário, é só o motor montado na configuração ideal. Completamente uma cadeira elétrica sem freio, tá? Porque você acelera, o motor tem toda a disposição do mundo, mas o freio não colabora. Então essa vai ser a nossa primeira e maior preocupação, que é fazer o freio ficar perfeito e dar total segurança pro DIN. Bom, eu acredito que o problema mais sério do carro é mesmo a questão do freio, e por conta disso é a primeira coisa na questão mecânica que a gente vai mexer. E isso vocês vão ter oportunidade de acompanhar a partir da semana que vem. Quero agradecer em especial ao Kaique e ao Carlos Eduardo pela confiança que eles depositaram na gente, tanto em mim quanto na Bianca, para que a gente tivesse a oportunidade não só de mexer na mecânica do carro, de fazer um ajuste fino, mas também deram total liberdade para que a gente pudesse apresentar no canal. Bom, talvez você ainda esteja torcendo o nariz pro Alfa Romeo, mas eu acredito que em mais 3 ou 4 vídeos aí que você vai assistir, você vai estar da mesma forma que eu em 1989, perdidamente apaixonado por essa mecânica, tá? Não só pela mecânica, principalmente pelo design. E esse daqui para mim é um dos modelos mais lindos, não somente dos Alfa Romeo, mas de todos os carros que eu já tive a oportunidade de dirigir. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e até a semana que vem, quando a gente vai dar início na manutenção do freio.